que hoje nós temos pelo menos dois contatos com o analista. Uma com um vídeo com um vídeo de uma personagem que eu acho que é um pouco injustiçada, tadinha. Uma personagem que eu particularmente gosto dela, acho ela interessante, que é a Hinamori, a Momo. E depois nós veremos o vídeo da Soifon que ele fez, e eu estou bem curioso. Então bora lá. Não, a Hinamori Momo não é uma personagem descartável e irrelevante. Na verdade, ela teve bastante foco desde o começo do arco na Soul Society, e é através dela que podemos descobrir e cogitar muitas das coisas que vemos sobre os principais personagens de Bleach, pelo menos no comecinho. E Ah, parando pra pensar aqui, ela sobreviveu 2 vezes a empaladas por causa do Aizen, sendo a primeira tendo sido feita pelo próprio Aizen. Vocês já pararam pra pensar no porquê disso? Essa é uma das perguntas que vamos responder por aqui hoje. bem, E salve, resiliente salve ela meus é, né? analistas! Show, o Luca aqui mais uma vez. E não, hoje nós não temos poema nem capa para essa personagem, mas ela é com certeza uma das personagens que realmente merecia pelo menos um poeminha. Hoje Cara, um poema era muito necessário, sim. Isso é verdade. Pro... Talvez. Eu ia falar que o melhor poema pra ela seria na Guerra de Karakura. Mas eu acho que o melhor momento para ter um poema pra ela seria em algum momento do arco final. Só que ela não teve muito destaque no mangá no arco final. E talvez no máximo ela poderia ganhar um poema, forçando muita barra no anime, mas acho muito difícil. Não tenho, eu acho que não tenha muito espaço mais pra ela nesse ponto. Não tem mais o que fazer. falaremos da Hinamori Momo, a amiga de infância do Capitão Hitsugaya, e também a fangirl número 1 do Aizen. E agora você deve estar pensando, mas pô, Luca, por que trazer um vídeo dessa personagem tão random assim de repente? Tinham tantos outros melhores e... Pior que eu não duvido que tenham falado isso. E eu te respondo imediatamente, meu nobre, pelo simples fato dela ser um ponto perdido deixado pelo cubo. E é claro que aqui eu vou falar tanto das partes boas quanto das ruins da Que tem personagem, né? bastante, Então, infelizmente. hoje nós vamos ver em primeira mão uma análise cronológica sobre a Hinamori e ir de ponta a ponta nas informações acerca dessa personagem que é muito mais desenvolvida do que aparenta, tá? Então, já sabe, deixa seu like, hype o Tipo vídeo e se inscreve chininho. no canal. E cara, é sério, estamos quase com 100k. Então, por favor, por Oh, mim, manda esse vídeo e outros para aqueles olha só, amigos realmente. fanzaços de Bleach que não perceberam as diversas simbologias da obra. Ou para aquele colega mala que diz que Bleach é ruim, que não tem cenário e que também não entendeu nada. Bora fazer esse canal ser o maior acervo de análises de Bleach do Brasil, viu? Conto com vocês. E se curtirem o canal, também aproveita para cogitar virar membro por preços mais baratos que um cafezito. Sério, é só R$1,99. E assim, além de me ajudar, você também vai ter acesso a um grande acervo de vídeos que eu vou deixar aí pra vocês, pelo menos um por semana. Então não perca tempo e agora um salve a todos os membros brabos que já apareceram na tela. E então, bora pro vídeo. Bastante O gente, hein? começo. Vamos começar pelo começo da própria Hinamori. Momo era uma garotinha que vivia nos arredores do Sereitei e desde cedo sempre teve a presença de Hitsugaya pela vizinhança. Eles eram como irmãos, a intimidade desses dois sempre foi notória em arcos tanto da Soul Society e afins. Mas é aqui onde tudo começa, e vale ressaltar que eu sou adepto da teoria do Hitsugaya ter um crush nela desde a infância, tá? Tipo, amiguinhos de infância. Mas enfim, a interação de Momo nesse O que você acha, Hyper? O nosso menino Ed, que ganhou um filme Ed, que ele fica muito Ed, teve um crush pela Momo? Eu, quando assisti o anime, não pensava nisso. Eu nunca cheguei a cogitar isso. Quando eu li o mangá, eu até pensei, será que não? Mas ainda assim, hoje em dia eu não sei se eu confirmo, se eu diria que eu acho que ele tinha, ou tem. começo é importante pelo fato de que ela e o Toshiro carregam consigo uma longa história de confiança e companheirismo. E mesmo assim ela acreditou mais no Aizen do que no seu amigo de infância. É foda, né? Como que depende? Como que depende? Porra, mas é foda, né? Ela só entrou para as divisões. Ela só entrou pro esquadrão, né? Ela se tornou uma Shinigami por causa do Aizen também. Então é meio. Né? É foda isso. Olha, ela é Ed demais pra gostar de. Ele, no caso, né? Ele é Ed demais pra gostar de alguém? Faz sentido, faz sentido. E chegou até mesmo a cogitar enfrentá-lo diretamente. Olha que doideira, cara. Olha o tamanho dessa lavagem cerebral. Mas enfim, a Hinamori no arco da Soul Society desde sua primeira
Agora, um bagulho que eu vejo, que eu já vi. Hoje em dia, eu não vejo tanto. Mas eu já vi bastante na época do anime, que o pessoal falava mais do anime clássico, da cena. Do fato de quando ela dorme no quarto do Aizen, os malucos falando altos bagulho de que o Aizen, sabe? Com a Hinamori, tipo, cara, eu nunca conseguiria imaginar o Aizen indo tão longe assim, nem mesmo usando ilusões. E olha que o Aizen iria muito longe pra muita coisa. Porque ele não precisa, em si, ele nem precisava disso. Principalmente com a Momo. Ele literalmente chamou na palma da mão dele. Primeira aparição aparenta ter uma forte preocupação acerca do seu capitão, Aizen. Na verdade, essas são as primeiras falas dela na obra inteira, quase chorando só de pensar Fih, até que o algo Aizen tem pudesse ter acontecido limites. com seu querido capitão. E eu até entendo quem diz que acha ela irritante, tá? Mas ainda assim eu não consigo deixar de ter pena dela. A possessividade da Momo perante a Aizen sempre foi algo que me incomodou. Eu pensava, por que ela é tão submissa a ele? E após analisar de cabo a rabo a história, algumas peças começaram a se encaixar. Desde seu começo, Momo era uma garota carente e que procurava figuras para se E eu acho ela irritante também, piranha. Cara, não ironicamente, o que eu gostei, eu comecei a gostar dela a partir do momento que a gente foi vendo o que acontece com ela, o que aconteceu com ela depois de tudo que o Aizen fez. Eu achei incrível e muito realista com a personalidade e tudo que foi mostrado dela. E isso eu achei isso interessante pra caralho. espelhar. Louco isso, né? Sem contar que eu acho o conceito da Shikai dela parar chamas rosas, que são explosões, que são bem fogos de artifícios. Maneiro. Ainda não me pegou, mas dá dó Ela era realmente. proficiente em Kidos e não demorou para ver em Aizen Tem que lembrar que no Third Phantom ela faz o cachorro negro. Isso é tem uma absurdo, velho. figura de autoridade perfeita, além, é claro, do advento em que ela e seus amigos foram salvos do ataque de Robin. E olha só, vou te falar, tá? No anime, na última temporada agora, ela mostrou que talvez ela realmente tenha a capacidade de fazer. Sim, graças ao Aizen. A partir dali, eu acredito que o Aizen já estava de olho em utilizar Momo a seu favor, sempre a incentivando a manter sua disciplina e devoção. E também, como o próprio Aizen ressalta, a adoração é o estágio mais distante do entendimento. E eu creio que o melhor exemplo para ilustrar essa fala seja a própria Momo, como vimos na Soul Society. Como eu disse, na primeira aparição dela, ela já estava toda preocupadinha com o Capitão Aizen. O Kubo fez questão de deixar isso muito claro. E essa é a primeira característica que o autor quer que nós saibamos sobre essa personagem. Ela tem muito afeto pelo Aizen. Afeto o suficiente para ele ser o tópico principal da maioria das conversas e falas dela durante o arco. E bom, a Momo era uma criança, feliz, mesmo sendo adotada no Distrito 1 de Rukungai. Ela nunca teve uma figura paterna para se espelhar e o Aizen usou essa carência a seu favor, para moldar toda a necessidade de Momo e projetar ele mesmo como sendo essa figura exemplar e super protetora. A relação deles é algo duvidoso e quase passional, chegando até mesmo a levantar suspeitas da comunidade acerca de se Aizen realmente fez algo com a Hinamori enquanto Eu já falei a minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que ele não precisava. Porque é que nem ele mesmo comenta o fato de uma meio que uma figura paterna. É mais ou menos assim que o Aizen agia com ela mesmo. Como se fosse um pai barra mestre ali que tá sempre ali para dar os conselhos corretos barra os conselhos que ela quer ouvir, sabe? E ele não precisaria ir tanto. ela estava sob efeito daquilo seguidos. E cara, esse é um assunto bem quente, tá? Mas será que o Aizen faria algo com a pequena indefesa Hinamori? Cara, ele é um vilão. De fato. E o Kubo fez questão de não dar nenhuma informação concreta sobre o caso em si. Ele fez isso bem de propósito, o que é bem típico do Kubo. Parece que ele sempre E isso é legal. Não, ironicamente, eu acho isso muito maneiro. É um dos bagulhos que mais faz eu falar que Bleach é meu mangá favorito. Ah, mas Berserk, cara, Berserk tá em outro nível. Só que eu não cresci lendo Berserk. Eu peguei Berserk pra ler muito mais velho e Berserk é divino. Mas Bleach, ele tem algumas coisinhas que me toca mais. quer fazer o Aizen ser o mais interpretativo possível, sem dar muita pista sobre ele, e por isso acaba deixando de lado qualquer possível informação concreta que ele pode ter acerca de assuntos como esse. Se você quer aí os 10 centavos da minha opinião, eu acredito que é possível sim que ele tenha feito algo com a Hinamori hipnotizada. E olha lá,
O Luca não é dos nossos, Hyper. Ele foi pro outro lado, cara. enquanto ela tava lá na casa dele. Mas eu não acho que ele tenha feito nada tão. Eu acho que eu cresci lendo Soul Sei. Sério? Poxa, tipo, é que quando eu penso em Soul Sei, cara, Soul Sei, minha segunda obra, tá literalmente abaixo de Bleach. Ela compete facilmente pra poder tomar o pódio de Bleach, só que algumas coisas impedem isso. Como, por exemplo, o próprio Zangetsu, no caso o White Zangetsu. Mas. Caralho, é que se eu penso em Soul Sei, eu não penso em, aspas, infância. Se eu penso em Bleach, eu penso no fato de literalmente crescer. No fato de, tipo, passar a minha adolescência inteira lendo Bleach. E Soul Sei, cara, tipo, o mangá em si. O anime, eu acho que eu tinha. Cara, acho que eu tinha 15, 14, 15 anos, pra 16 anos quando o anime lançou. Entendeu? Então, esse que é o foda. Eu sei quando eu fui ler, tava nem na guerra contra o Yuto, se pá. Não sei, eu conheci Sensei primeiro pelo anime. E foi uma péssima primeira impressão, porque aquele anime é uma bosta. Era a Pivot do Velho Testamento. Tão absurdo assim como uma relação e tal. Talvez algo mais simples e singelo, como um carinho ou coisa do tipo. Algo talvez até inferior a um beijo. E por que motivos eu acredito nisso? Tá. Nesse quesito, sim. Aí eu concordo com ele. Tá. Nesse caso aqui, do que ele falou agora, tá. Aqui eu acredito com. Aqui eu até concordo com ele. Absurdo, assim como uma relação e tal. Talvez algo mais simples e singelo, como um carinho ou coisa do tipo. Algo talvez até inferior a um beijo. E por que motivos eu acredito nisso? Bom, é aí que entra a questão da pergunta inicial desse vídeo. Hinamori foi empalada 2 vezes na presença do Aizen, e a primeira sendo pelo próprio Aizen. Mas ainda assim, ela conseguiu sobreviver. Até onde me lembro, nunca vimos quem a socorreu naquele primeiro ponto da história. Provavelmente teve algo a ver com o próprio Hitsugaya que a encontrou. E nem Não foi a Unohana. Porque ela encontra ele no quartel da Divisão 46. E a própria Unohana vai pra lá. O Hitsugaya vai, aí ele vai atrás do Kira. Aí o Hitsugaya volta, né? O Kira fica lutando contra o Hangiko. Que é quando a gente, tipo, vê a Shikai dos dois. E o Kira todo convencido dela da Hangiko. E se eu soltar a minha espada? E, cara, a Shikai dela é muito maneira. Eu acho que foi o próprio Nohana. Porque o Nohana e a tenente dela, que eu sempre esqueço o nome. Foi mal. Elas são as duas que chegam lá. Tanto que elas chegam lá, mais ou menos ali no mesmo ponto do Hitsugaya. Eu acho que o Hitsugaya acabou de perder. Acho que é um bagulho assim, se eu não me engano. Se eu cresci com algo, foi com Yu-Gi-Oh! E Inazuma também foi uma obra que eu cresci muito. Só não com jogos. Por isso hoje eu tenho obras que me hypam demais, até mesmo Yu-Gi-Oh! Sendo uma merda. Infelizmente. Mas isso eu concordo com você, só que no meu caso não é Yu-Gi-Oh! É Pokémon. 500 conto, né? Tu leu quase agora, filho. Não esqueça. Calma, eu li quase agora, há 3 meses atrás. Foi antes de eu ficar 2 meses trabalhando sem parar, sem poder fazer live. Calma lá, Hyper. porque o Aizen não fez questão de acabar com ela ali mesmo, com algum golpe crítico no coração. Era muito fácil de acabar com ela, e o Aizen não é burro. Ele poderia ter. Não, Pokémon não chegou a ficar ruim. Ele quase se destruiu, mas não chegou a ficar ruim. Mas no caso de Pokémon é pelo fato de Nintendo e Game Freak. Não é muito diferente da Konami com Yu-Gi-Oh! Só que a Konami é muito mais mercenária que a Nintendo nos quesitos de, cara, a gente vai só fuder mais ainda e continuar do mesmo jeito. O Pokémon pelo menos traz umas coisinhas legais, tipo, tem Mega de volta no Legends Acertado o coração dela e finalizado a vida dela, mas não Black fez. White é E é claro que injustiçado podemos pra presumir caralho. que ele havia como um ser irrelevante, até mesmo para dar uma morte. Existe Pokémon antes de Black White, e Pokémon Platinum é o melhor desses. Existe Pokémon Black White e Black White 2. E existe Pokémon pós-Black White. É literalmente um marco na história de Pokémon. Caprichada, mas e se não for o caso? Mas E se vamos o Aizen concentrar aqui, porque a gente
tá num vídeo sobre o Bleach, tá? tiver o mínimo de apreço pela Momo ao ponto de não ter coração suficiente pra matar ela ali na hora. Seria até um paralelo ao Gin com a Matsumoto, como vimos quando o Aizen se funde a Hogyoko. E eu não sei, são só teorias aqui, tá? O mais provável mesmo é que o Aizen achava a Hinamori irrelevante, tentou dar um fim nela improvisado, mas o fato é que a Momo era assim muito devota a ele, e boa parte disso não era um mero efeito da Kyoka Suigetsu. Em diversos momentos ela ressalta detalhes como o cheiro do Aizen e também a maciez do toque dele que ela recebia do capitão. O que levanta a seguinte pergunta: Aizen usou a Kyoka Suigetsu até. Cara, é muito interessante porque muita gente usa o fato dela lembrar do cheiro dele e do toque dele como argumentos para aquilo lá. E eu acho que isso mostra mais o fato de como ela é obcecada pelo Aizen do que de que aconteceu alguma coisa, tá? E sim, voltamos a falar sobre isso, porque eu não lembrava desse ponto e me veio na cabeça a partir do momento que ele falou. Até que ponto? É até um pouco difícil de distinguir o quanto do apego da Momo era da habilidade de ilusão do Aizen, já que ela podia simular o toque, o cheiro e tudo mais, e o quanto era ilusão criada pela própria psicologia que a Momo teve do capitão, já que vimos que a Hinamori tomou medidas absurdamente drásticas, como preferir acreditar que o Toshiro era o traidor da sua society, não o Aizen. Ouça novamente, Momo foi capaz de suspeitar até mesmo do Toshiro, seu melhor amigo de infância, ao invés do Aizen, e ela atacou para matá-lo com tudo sem nem questionar. O mesmo serve pro Kira, quando o tenente começa a defender o Gin, apenas cumprindo seu dever como tenente, né? A Momo ficou completamente transtornada pela emoção, colocando tudo a perder só por acreditar impulsivamente em um culpado invisível. E só nisso podemos ver o quão perigosa era a habilidade do Aizen em manipular os membros da Sereitei. É difícil traçar uma linha física de onde começa e onde termina a manipulação da Kyoka Suigetsu, já que envolve a mente e fica tudo muito subjetivo. É maneiro pra caralho, velho. Isso que dá mulher E logo surtada. depois do arco da Soul Society, já vemos o peso das sequelas da Hinamori por conta de sua mente contrariar a ilusão da Kyoka Suigetsu. Com certeza houveram danos severos nessa negação e a realização de que o Aizen era um traidor, e levou quase um arco inteiro para ela voltar à cena e ser capaz de ir até o Recomundo para ajudar o elenco principal contra os espadas. E é nessa parte que vemos um grande crescimento da Momo, um crescimento muito subestimado pela fanbase. O aprimoramento dela em conseguir usar Tobiyumi com linhas de Kido foi realmente muito bom. Foi algo bem evoluído do que vimos da personagem. Ela volta à cena bem mais confiante e decidida de que o Aizen era um inimigo a se desprezar, e isso realmente adiciona camadas de complexidade e desenvolvimento da personagem. E eu julgo isso como sendo um momento muito bom e muito esquecido, cara. Na verdade, o pessoal literalmente ignora isso, tá? Eu já vi maluco literalmente ignorando isso em discussão do Twitter. Sem meme nenhum. Os caras, tipo, ignoraram completamente essa cena, ignoraram completamente todo esse ponto dela, só pra falar que depois disso ela foi atacada de novo e manipulada pelo Aizen, pela ilusão, pra ser atacada pelo Toshiro, sabe? Eu sou um desses? Nem lembro. Tem hora que eu tenho que passar um pano pra você, Hyper, dizendo que, tipo, poxa, mas você não só leu o mangá uma vez. Você nem terminou ainda, né? Aí você teria que ler mais uma vez ou outra, pra, né? Agora que você já sabe das coisas, pegar os outros detalhes. Mas às vezes você também não se ajuda, né? Parece que você fala só pra, né? Hinamori tem todo um grande desenvolvimento naquela hora. Ela literalmente vai contra a fala do Aizen no arco anterior, de que ele cita novamente: adoração é o estado mais distante do entendimento. Ela deixa de adorar ele, e antes ela estava totalmente tomada por uma idolatria cega, e agora ela se encontrou e vai contra esse ídolo que ela tanto prezava E porra, como o Shinji fez bem na vida dela. anteriormente. E podemos a partir daí também relacionar a mentalidade de Momo com o significado de sua Zanpakuto, a chamada Tobiyumi. E Tobiyumi é um nome baseado na lenda da ameixa voadora no Japão, e que diz que depois que um deus chamado Tenjin, um deus acadêmico, diga-se de passagem, com óculos, né? Lembra que alguém que foi exilado de Kyoto? Ela ansiou tanto por sua ameixeira que ela se desenraizou e voou pelo seu santuário. Então é a ameixa voadora, onde permaneceu por 1000 anos. E tudo isso lembra muito quando Aizen partiu diretamente pro Recomundo, todo o peso que a Momo teve que lidar com a perda e com a consequência da idolatria. E bom, depois desse arco do Recomundo, nós temos de volta a Hinamori para valer durante o arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos. Ela fica muito fofinha com o cabelinho curto e com um detalhezinho no cabelo, tá? Ela surge quase sempre grudada ao seu novo capitão, Shinji Hirako.
Com certeza ainda tem uma parte do subconsciente da Momo que tem a dependência emocional de uma autoridade. E eu diria que ela e Shinji fazem uma dupla muito saudável e com respeito mútuo. O Shinji é um capitão experiente, ele já foi um capitão antigamente, além de também liderar os Vizards, então ele sabe ser um bom líder. Mas, mais uma vez, o Shinji foi o oposto do Aizen, né? Dessa vez sendo um capitão verdadeiro com sua tenente e dando a ela o devido respeito, sempre com sinceridade. E não é à toa que, agora que a Hinamori está muito mais confiante e decidida, ela foi capaz de usar as habilidades de sua Shikai na guerra sem ao menos recitar o encantamento, o que demonstra sim que ela está muito próxima de... Será que teremos Hinamori usando Bankai? Se ela usou a sua Shikai sem recitar, de acordo com as palavras do próprio Byakuya, se você não precisa chamar pelo nome e nem recitar o cântico de sua Zanpakuto, você já alcançou ou está muito próximo de um Bankai. desenvolver a sua Bankai. E isso é mais uma prova do desenvolvimento implícito da Hinamori, Imagina Hinamori Bankai no Arco do Inferno? onde vemos Cinema, que tá? ela não tem mais um dilema do Aizen que havia mencionado sobre a adoração. E por que eu venho aqui dizer que ela é um ponto um pouco esquecido pelo Kubo? Bom, seria pelo caso de não vermos absolutamente nenhuma interação dela com o Aizen durante a Guerra dos Mil Anos. Isso é um crime, tá? Isso é um crime do caralho. Seria incrível demais. No momento que eles estão ali para abrir o portal para ir pro Palácio Real, se o Aizen visse ela e tentasse usar os joguinhos mentais dele e mostrasse ali que ela não sofre mais influência nenhuma pelo Aizen. Seria perfeito, na minha opinião. É um bagulho que, como alguém que gosta da personagem, que acha a personagem interessantíssima, eu acho muito zoado não ter tido essa cena, sabe? Seria perfeita. Tanto que eu achei que essa cena aconteceu no anime. E infelizmente não aconteceu. Tipo, nada. Nem uma troca de olhares, impacto ou reação da Hinamori ao saber que o Aizen estaria novamente lutando lado a lado aos Shinigamis, o que parece que foi bem esquecido. É um problema pequeno, eu sei, e que também poderia ter sido resolvido basicamente com uma fala ou um quadro com a expressão da Hinamori. Ou até poderíamos ter visto isso em alguma novel ou no pós-conflito da guerra, mas acho que foi tão corrido que até agora não tivemos nada. Talvez o anime corrija isso mais pra frente, né, vai saber, mas Ainda pode consertar no momento. Talvez ali no momento de selamento do Aizen, né? Após ele ajudar na guerra, ele volta a ser selado, obviamente. Porra, o cara ainda é um criminoso. Então, talvez poderia acontecer ali essa interação. Sei lá. Eu realmente espero uma interação de alguma forma que mostre esse fato da Hinamori não se importar mais, sabe? Spoiler? Como assim spoiler, pô? Spoiler do quê? eu acho um pouco improvável. De todo modo, ela superou isso e seguiu evoluindo lado a lado com o Shinji. E esses são pequenos detalhes do subtexto que fazem a Hinamori uma personagem muito subestimada pela fanbase. E eu espero que esse vídeo tenha conseguido fazer um pouco de justiça por ela e também espero que tenha gostado. Jurava que ele ia fugir, meu mano Aizen. Se preocupa não, cara. Aizen vende, então ele volta no Arco do Inferno. Isso daí é uma garantia. Nesse tempo. Mas sobre a Hinamori Momo, eu acho que é isso, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, rapaziada. É um vídeo mais curto, é um vídeo sobre uma tenente que é muito subestimada pela fanbase, a galera zoa muito ela e a Soifon. E eu também planejo fazer um vídeo da Soifon aqui futuramente, tá? Mas é E isso. não, ironicamente ele fez já. E nós vamos ver logo em seguida. Mas antes de só terminar aqui, cara, um bagulho que eu acho é que, literalmente, como eu já falei, é que ela merecia nem que fosse uma ou duas cenas. Paginazinhas, capítulos, quadrinhos a mais. Só isso. Sabe? Pouca coisa. Só pra fechar totalmente esse ciclo dela. Mas, né, infelizmente, é o que temos. De qualquer forma, quando jogarmos Bleach Third Phantom, a Hinamori será a nossa principal arma de Kidous e faremos justiça a ela. De qualquer forma é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça que o vídeo original está na descrição e que estamos jogando Devil May Cry 3 em live, né, o Special Edition. E o canal está na descrição aí. É literalmente o segundo link que vocês podem encontrar. Vai lá acompanhar que a gente já vai estar terminando na próxima live que a gente abrir, que provavelmente vai ser amanhã, no caso dia 26. Hoje, que tá sendo esse vídeo, no caso. Provavelmente a gente já vai terminar Devil May Cry. O 3. E daí a gente vai começar a jogar o 1
A gente tá jogando em ordem cronológica. De qualquer forma, eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e tchau, tchau.